Graças a paz, meus irmãos e irmãs. Leitura de hoje, Deuteronômio, a partir do capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os teus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Para que vocês sejam salvos, os oficiais falarão ao povo, dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou. Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha que conseguir consagrar casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas. Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vai e volte para casa, para que não morra na batalha, e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuaram a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós homem medroso e coração tímido? Vai e volte para casa, para que seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresente-lhe primeiro uma proposta de paz. Se a resposta de paz, os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos aos trabalhos forçados e passarão a servir a vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade, e o Senhor, seu Deus, entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com espada todos do sexo masculino que houver na cidade. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo que houver na cidade. Todo o seu despojo, podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem as cidades destes povos. Porém, nas cidades destas nações, e que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixe ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para tomar, não destruam as árvores, cortando-as com machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores no campo são pessoas que não sejam... Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Capítulo 21. Será que na terra o Senhor, seu Deus, lhe dá para que tomem posse dela alguém for achado morto, caído no campo, sem que saiba que o matou? Os anciãos e os juízes devem sair em media distância entre os mortos e as cidades ao redor. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha do rebanho, para que ainda não tenha sido usada no trabalho nem puxado com jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, Deus de vocês, os escolheu para servir e para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Então se aproximarão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, Deus de vocês, os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto levarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos não viram quem o derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, Senhor, resgataste, e não põe as culpas no sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue será perdoada. Assim vocês eliminarão a culpa
do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e o Senhor, seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros de guerra, e se algum de vocês vir entre eles uma mulher bonita, gostar dela e quiser tomá-la por esposa, deve levá-la para casa, onde ela rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará a roupa que estava usando ao ser capturada. Ela permanecerá em casa e ficará de luto pelo pai e pela mão durante 1 mês. Depois disto, você pode tomá-la, você será o seu marido e ela será a sua mulher. E se você não gostar mais dela, deixe que ela vá para onde quiser. Você não pode vendê-la por dinheiro, nem maltratá-la, porque a humilhou. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e a outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho de que ela não ama, que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele que é primogênito no seu vigor é direito da primogenitura, é dele. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece à voz do seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhe dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade junto ao portão daquele lugar e dirão: Este nosso filho é rebelde e teimoso. E dirão: Este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo o Israel ouvirá e temerá. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Capítulo 22. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então vocês o entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota e cair no caminho, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. A mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre o passarinho sobre os ovos, não pegue a mãe dos filhotes. Com os filhotes, você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista a roupa feita de pano de lã e linhos misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la, ele atribui atos vergonhosos e difamar, dizendo: casei com esta mulher, e quando tive relações com ela descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por este homem, por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu autos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. E aí estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem e o açoitarão. E o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou a virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então levarão à porta da casa do seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e o outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela,
Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar, e a tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada, e ela não tem culpa da morte, porque este é o caso semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo, a moça que tinha um casamento contratado, gritou, e não houve quem a salvasse. Se o homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata, e, uma vez que a humilhou, terá que recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profará o leite de seu pai. Capítulo 23. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro vil, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, externamente. Porque não foram ao encontro de vocês com o pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz nem bem para os amonitas e moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Nem odeiem os egípcios, porque vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Os filhos que lhe nascerem na 3ª geração, cada um deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando o exército sair para lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de coisa má. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pá, e quando alguém se abaixar fora do acampamento, cavará um buraco com a pá, e virando-se cobrirá com as fezes da terra. Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e ainda para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que não vejam em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades que vocês que for do meu agrado não oprimam. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou ao prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor, seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, seu Deus. De um compatriota vocês não devem cobrar juros, ao emprestarem dinheiro, comida ou qualquer coisa que se costuma emprestar com juros. Aos estrangeiros vocês podem emprestar com juros, porém, aos seus compatriotas vocês não devem emprestar com juros, para que o Senhor, seu Deus, abençoe em todos os seus empreendimentos da terra que vocês vão possuir. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumprir, porque o Senhor, seu Deus, certamente exigirá de vocês e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados do pecado. O que proferirem com seus lábios, se vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Quando entrarem na vinha de seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora no cesto. Quando entrarem na plantação de seu próximo, pode arrancar as espigas com as mãos, porém não deve colher nada com a foice. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio a entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo de casa dele, fosse casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, escrever uma carta de divórcio, entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Depois que for contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão fecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo durante 1 ano. Ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou.
Não se tornarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria piorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um dos seus irmãos, os filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal no meio de vocês. Em caso de lepra, tenha todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas, como lhe tenho ordenado. Vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar um penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo terá o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima o empregado, pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Paga-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão, não tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhe ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo, façam a colheita, e nele, esquecendo um feixe de espiga, não volte para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixe que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e as viúvas. Ao fazerem a vendima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixe que o restante fique com os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhe ordeno que façam assim. Palavra de hoje, pastor Adainel.